Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Professor Vitor e bem-vindo então à nossa aula número 1, Destrave o seu inglês com o Professor Vitor. Quem é o Professor Vitor? Sou eu, naturalmente. E por que eu estou aqui dando aula de inglês? Vamos falar disso então. Inglês, na verdade, é uma paixão antiga minha. Desde pequeno, 10 anos de idade, eu me senti atraído quando eu ouvi a primeira música dos Beatles, aquela Beatlemania, aquela maluquice toda, aquela loucura. E eu falei, não, não basta só cantar a música, eu preciso entender o que eles estão falando. Então, desde então, naquela época não tinha tantos cursos de inglês assim, né? Eu fui por conta querendo aprender uma coisa ou outra, até que mais tarde eu fui numa escola formal e aprendi inglês. E mais tarde na vida eu acabei indo parar nos Estados Unidos, porque eu sempre tive essa vontade de ir para lá, como muita gente tem, eu sei. E eu morei 16 anos nos Estados Unidos, na Califórnia, no sul da Califórnia. Então, para aqueles que conhecem a Califórnia, lá no sul é onde tem a Disneylandia original, tem outra lá em Orlando, que agora é o Disney World, não é isso? Mas na Disneylandia original é em Los Angeles, numa área de Los Angeles ali. Foi onde eu morei, Los Angeles, Long Beach e algumas outras cidades por ali. É uma área deserta, né? Não chove quase, muito seca. Mas lembra, lá tem ar-condicionado e aquecedor para tudo. Bem, foi lá que eu morei por esse tempo todo. E aí, quando eu voltei para o Brasil, foi então que eu vi a importância do inglês. Foi eu comecei a dar aula de inglês, né? Quando eu vim para Barretos, inclusive, eu lembro que foi um pouco difícil, porque naquela época eu vim para cá em 2003 e não era tão importante ainda para o barretense o estudo do idioma. Porque a resposta que eu ouvia quando eu comentava era assim: ah, mas eu não preciso de inglês aqui em Barretos. Aqui todo mundo fala português. E é verdade, na época só se falava português também nas empresas. Só que um pouquinho mais para frente, o que aconteceu? O hospital e os frigoríficos começaram a o hospital começou a ter contato com hospitais estrangeiros. Eles faziam associações e coisa e tal, né? Eles faziam estudos juntos. Então começou a precisar do idioma aí. Os frigoríficos ambos começaram a exportar muito, então o inglês se tornou uma necessidade. E aí você deu para perceber o desespero das pessoas para aprender o idioma e para poder se colocar no mercado de trabalho. Então o inglês hoje em dia é extremamente importante. Extremamente importante. Você vê, o Brasil faz comércio com o mundo inteiro. Vou pegar um exemplo apenas, vai, com a China também. Tá, legal, se você aprendeu a falar chinês é bacana, mas o mundo inteiro fala inglês. Então o chinês também aprendeu o inglês. Você vai se comunicar com ele também em inglês. Como eu falei, se você quiser aprender o idioma deles, tá bom, mas caso contrário, você vai comunicar com eles em inglês. Então o inglês hoje em dia é super importante e faz diferença na hora que você entregar um currículo, for disputar uma vaga e a pessoa vê que você tem o inglês e o seu concorrente não tem. Então isso conta pontos. Então foi por isso que eu decidi dar aula na internet, porque com essa pandemia, por causa do coronavírus, está todo mundo em casa, não é verdade? Eu também estou em casa, eu não posso ir na casa do meu aluno, o aluno não pode vir na minha casa. Aí eu pensei, por que não cooperar e ajudar o pessoal a aprender inglês? Não é isso? Então vamos começar? Está todo mundo pronto? Então vamos lá. Eu vou fazer uma pequena brincadeira com vocês aqui. Eu quero ver quem vai matar essa charada aqui. É uma pequena brincadeira, como eu falei. Eu coloquei uma frase em inglês aqui, olha. To be or not to be? That is the question. O que quer dizer isso? Alguém consegue distinguir? Vocês que estão na minha aula hoje provavelmente são mais iniciantes. Então talvez a maioria de vocês tenha dificuldade. Se tiver alguma pessoa mais avançada, não tem problema também. Você pode matar a charada aí. A gente não está ao vivo ainda. Um dia a gente vai começar a fazer aula ao vivo. Tá bom? Então o que é to be or not to be? That is the question. Já pensaram? Tentaram matar a charada? Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, eu dou-lhe três. Então o que é isso? To be or not to be? That is the question. Quer dizer, ser ou não ser? Eis a questão. Quem falou isso? Quem falou isso? Ele não apenas falou, ele escreveu isso, na verdade, numa peça. Foi William Shakespeare, dramaturgo é aquele que escreve peças teatrais, um dramaturgo inglês,
Isso foi no idos de 1599, 1600. Essa peça chama-se ainda, né? Hamlet. E o Shakespeare é o mesmo que escreveu Romeu e Julieta. Eu tenho certeza que todo mundo conhece essa. Muito bem, então nós vamos iniciar as nossas aulas com o verbo to be. Poxa, professor, por que o verbo to be? Porque o verbo to be é assim. Eu lembro antigamente, eu espero que não hoje em dia, mas antigamente todo mundo falava assim: pô, professor, eu já estou 2 anos aprendendo o verbo to be, estudando esse verbo to be. Aí eu pergunto para eles, mas você aprendeu pelo menos? Falo, não, o pior é que não, né? Então vamos lá, vamos desmistificar esse verbo porque ele não é tão difícil. Ele é diferente porque a conjugação dos verbos em inglês é a conjugação que mais muda. Escuta, mas nada parecido com os verbos em português. O que mais muda, eu vou te mostrar daqui a pouquinho quantas conjugações ele tem, você vai ver quantas conjugações o verbo em português tem. Então vamos lá, verbo to be. O que quer dizer o verbo to be? Em português ele tem 2 significados. Ele significa o verbo ser ou o verbo estar. Eu lembro quando eu era pequeno, que eu vi isso aí pela primeira vez, que eu comecei a mexer com o inglês, eu falei assim, como assim verbo ser ou estar? Não estou entendendo. Eu não tinha o Google para pesquisar naquela época, né? Então é o seguinte, realmente, como eu falei, ele tem 2 significados. Ele pode ser tanto o verbo ser, eu sou, é o verbo to be, como o verbo estar, eu estou, também é o verbo to be. Vamos ver aqui 2 exemplos. Por exemplo, eu sou um médico. É o verbo ser. Eu sou um médico, é o verbo ser. Se eu ver nessa outra frase aqui, eu estou doente. Eu estou doente. É o verbo estar. Então é o verbo estar ou o verbo ser. Deixa eu só mostrar uma coisa que eu já fiz aqui para vocês, porque isso aqui vocês vão precisar lá na frente. Normalmente em português eu posso falar assim, eu sou médico, eu sou professor, não é verdade? Em inglês, eles usam a palavra um. Eu sou um médico, eu sou um professor, eu sou um jogador, eu sou um artista, eu sou um cantor. Então isso é comum. Em inglês, nesse caso aqui, fala-se a. Então vamos ver como é que fica. Eu sou um médico, eu sendo I, sou am, a, médico, doctor. I am a doctor. Eu sou um médico, I am a doctor. E eu sei que todo mundo conhece uma frase muito simples em inglês que é I love you ou I love you. Não é verdade? Com o I sendo eu, love, amo, you, você. Então é legal que vocês guardem essa frase como referência. Por quê? O que é aprender um novo idioma? Nada mais é do que um vocabulário novo. Então não é uma coisa desesperadora, não é verdade? Então, por exemplo, tem a palavra mesa em português. Em inglês é table. Se fosse no francês eu acho que é table, não é isso? Então o que é? Poxa, table, table, poxa, escreve do mesmo jeito? Eu acho que escreve do mesmo jeito. Mas em inglês fala table. Então, na verdade, você vai acrescentar um significado diferente àquela mesma palavra que você já conhecia. Vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças. Então pega a frase I love you, eu amo você. Todo mundo sabe falar essa frase. Se tem uma outra frase que muitas pessoas repetem, que ela I love my life because my life is you. Right? I love my life because my life is you. Eu amo a minha vida porque minha vida é você. Eu não escrevi essa aqui, mas depois vocês podem praticar aí ou eu mostro mais para frente. Não estava planejado essa frase, mas eu sei que muita gente conhece essa frase aí. Vamos ver então uma segunda frase, é eu estou doente. Eu, já sabemos que é I. Estou é am. Eu estou, I am. Doente é sick. I am sick. Eu estou doente. Então é assim, vamos repetir. Repete comigo. I am a doctor. I am a doctor. E percebam que eu vou ligar a letra M do am com o A que vem depois. Então vai ficar I am a doctor. I am a doctor. Repete comigo. Repeat with me. I am a doctor. Legal? Porque essa conexão, essa ligação vai ter o tempo todo no inglês e eu vou sempre orientar muito porque é o que faz a diferença entre a gente entender corretamente ou confundir com uma nova palavra. Nesse caso aqui não, né? Só vai ter um ma.
I am a doctor. Legal? Vão repetir comigo agora. I am sick. I am sick. Muito bem. De novo, repete. I am sick. Vocês? Muito bem. Então, nós já vimos aí essas duas palavras, o que é o eu, o que eu sou e o que é o médico e doente. Vamos ver agora, então, as outras conjugações aqui do verbo ser. Vamos dar uma olhada. Aqui, eu estou colocando na tela, beleza, aqui acho que já dá. Muito bom. Então, vamos lá. Olha, tem uma pequena falha aqui. Bom, calhou. A gravação é ao vivo, é live on tape que a gente fala em inglês, né? É ao vivo em tape. Na verdade que é ao vivo em vídeo. Mas tudo bem, eu deveria ter diminuído o tamanho dessa coluna. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, olha. Então, eu sou. Como é que fica eu sou? Em inglês fica I am. Eu dei uma separadinha aqui, dê uma olhada, olha. Sou, é, somos, são. Para você ver quais são as conjugações no português, temos 1, 2, 3 e 4. E no inglês nós temos apenas 3. Am, are, is e are de novo. Então aqui já começa a ter menos conjugações no inglês, beleza? Então, eu sou é I am. Você é you are. Ouça primeiro, depois eu peço para vocês repetirem comigo. Ele é he is. Ela é she is. O neutro eu vou explicar já já. Neutro é it is. Nós somos we are. Vocês são you are. E eles são they are. Muito bem, agora repete comigo. Am, are, is, are, Muito bem. Esse é o som. Então, ao invés de você falar eu sou, você é, ele é, ela é. Nós somos, eles são, vocês são, eles são. Vai ser I am, you are. He is, she is, it is. We are, you are, they are. Muito bem, eu disse que eu ia voltar aqui para o neutro. O que é esse neutro, professor? Nunca vi isso antes. O que acontece? Lembra que a gente, quando aprendeu português, ou na escola, em algum lugar, algum professor falou, quando a palavra acaba com a letra A, por exemplo, casa, a palavra é feminino. Quando a palavra acaba em letra O, por exemplo, carro, a palavra é masculino. Sim, temos algumas exceções no português também, mas, em geral, essa regrinha se aplica. Acabou com A é feminino, acabou com O é masculino. Isso vale o quê? Para objetos, animais também, mas objetos especificamente. Então, o carro é masculino, a casa é feminino, não é verdade? No inglês, nós não temos essa distinção. No inglês, casa e carro são objetos inanimados. Então, eles chamam de neutro. Então, o neutro é um it. O carro é it. O meu carro é azul. It is blue. Tá bom? A gente vai ver isso mais lá na frente de novo, então não se preocupa muito. Mas no momento, saiba que, em inglês, objetos inanimados, especialmente, você não chama de ele ou ela. Basicamente é isso que eu queria dizer. A gente não chama de ele ou ela, não vai ser he, ele, ou she, ela. Vai ser it. Tem algumas exceções, mas depois a gente chega lá também. O inglês tem bastante exceção, bem mais que o português. Legal? Então vamos fazer uma frase aqui. Então você já viu que I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Muito bem, vamos montar umas frases aqui, porque assim vocês vão ver já que vocês começam a falar já na primeira aula. Olha que bacana. Então, por exemplo, eu sou o João. Lembra que naquela outra frase, eu sou um médico, tá? Naquela frase eu preciso do um, tá lembrado? Agora, quando eu vou falar de mim, eu não preciso falar, no português nós falamos, eu sou o João. Agora, se sou eu estou ali, estou falando com você, olha, eu sou o Vitor, eu não preciso falar, eu sou o Vitor. Em inglês não precisa, em português sim, beleza? Então, eu sou o João, sabendo que esse euzinho eu não preciso traduzir, vai ficar eu. Como é que é eu? É I. Eu sou. I am. I am John. Eu sou
João. Em inglês fica eu sou o João. Muito bem, agora vocês fazem aqui comigo. Você é um estudante. Você sabe que estudante em inglês fica student. Student. Vai tirar a letra E do começo e vai tirar a letra do final. Então percebe a minha pronúncia, você vai ver que eu não pronuncio aquele E no português. Então vai ficar student. Student. Eu não posso falar student. Student. Nem tem essa palavra no inglês. Então é student. Só bate com a língua no dente, depois eu ensino vocês esse tipo de pronúncia. Mas no momento você só vai bater ali e vai ficar, ó, student. Beleza? Como é que escrevo? Você é um estudante. Vamos lá. Tenta escrever vocês. Você é um estudante. You are a student. Quem consegue aí? Tá tentando? Vamos lá. Eu vou escrever aqui no teclado para vocês depois, para vocês terem certeza de como é que escreve. Então, você é um estudante, vai ficar You are a student. Legal? You are a student. Muito bom. Vamos ver um outro. Olha, eles são estudantes. Lembra? Vocês já aprenderam isso aqui, olha. I, you, he, she, it, we, you, they. Que significa eu, você, ele, ela, neutro, nós, vós, eles. Tá? Então, eles são estudantes. Quem são eles? They. São. São tá aqui. Eu só preciso acostumar o pessoal com o cursor aqui. Eu chego lá, tá? Eles são. Então, eles são. They are. They are o quê? Aqui. They are students. Como é que eu escrevo isso aí, professor? Vamos lá. They are students. Legal? Olha aí, they are students. Então é só fazer a associação pela tabelinha ali em cima. Você já tem e fica muito fácil. Que tal? Para a nossa primeira aula, eu acho que ficou bacana, não ficou? Como eu falei, a primeira aula está dando o quê? Uns 17 minutos, porque é a primeira aula, eu falei um pouco de mim, dei uma explicação a meu respeito, por que eu sou professor, por que eu gosto do inglês, coisa e tal. As próximas aulas eu vou procurar fazer um pouquinho menor. Assim vocês têm tempo depois da aula de estudar um pouquinho mais para fazer a fixação. Então aqui nesses dois exemplos, vocês podem assim estudar, vamos falar, vocês podem brincar com isso aqui depois da aula. Pega todos esses outros aí que vocês viram, né? Aqui, por exemplo, e faça o mesmo exercício. Pode falar a mesma frase. Você é um estudante. Então, ou fala assim, ó, ela é a Joana. Como é que é? Ela é a Joana. Lembra que esse a no inglês não vai precisar. Ela é a Joana. Como é que é ela? She is. She is Joana. Tá? Então brinca com isso. Não precisa, nesse momento não tem que ser nada sofisticado, porque a gente tem que entender a simplicidade do idioma e de que você é capaz de ver, enxergar e fazer. Não é tão difícil como a gente pensava. Porque se a gente joga muita matéria em cima, é muita informação para a cabeça. Legal, pessoal? Então hoje nós vamos ficar por aqui. Eu vejo vocês na próxima aula. Como eu falei, tenta dar uma olhada. Eu sei que vocês devem assistir essa aula à noite. Para aqueles que assistem a aula à noite, já tenta fazer esse exercício antes de deitar. Porque eles falam que o cérebro grava melhor a informação quando a gente revê a matéria antes de dormir. Tá bom? Eu vejo vocês então na próxima aula. Um grande abraço, um bom descanso. Até mais. See you later or bye bye.